Olá, alunos do Colégio Sul-Americano. Devido à necessidade de permanecermos em quarentena para evitar o contágio pelo coronavírus, o colégio apresentará uma série de videoaulas com os conteúdos de avaliações futuras. Sou o professor de língua portuguesa Pablo Nascimento e o assunto dessa aula é pontuação. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação são sinais gráficos que conferem ao texto ritmo, entonação e pausa, como também indicam unidades de sentido. Substituem, em parte, o papel desempenhado pelos gestos na fala. Os sinais de pontuação são vírgula, ponto final, dois pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, parênteses e travessão. Esses sinais são recursos que empregamos na escrita para dar expressividade ao que falamos. Vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em situações diversas. Ela pode indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome do lugar na escrita de datas. Exemplo: minha mãe foi à feira comprar uvas, laranjas, maçãs, morangos e bananas. No exemplo, podemos notar a enumeração de frutas que o sujeito mãe foi comprar na feira e percebemos uma breve pausa ao falar deles. Ponto final. O ponto final é utilizado ao final de frases para indicar uma pausa total e um encerramento de um enunciado. Exemplo: eu amo minha família. Como vimos, o ponto final encerrou o enunciado. Dois pontos. Os dois pontos são utilizados para fazer explicações sobre algo, indicar uma enumeração e após verbos como dizer e responder antes da fala de um personagem em um diálogo. Exemplos: preciso fazer uma coisa, estudar durante a quarentena. Siga as instruções, fique em casa, lave bem as mãos e evite tocar o rosto. Mamãe disse, tome cuidado. Os dois pontos no primeiro exemplo serviram para enfatizar a expressão seguinte. Já no terceiro exemplo, os dois pontos foram utilizados após o verbo dizer, para apresentar a fala da mãe. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula utilizamos para indicar uma pausa maior que a vírgula para separar os itens de uma sequência em orações nas quais já se tem utilizado a vírgula. Exemplo: para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes: 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 1 colher de fermento. Às vezes, também a gente tem um consolo de saber que alguma coisa que se disse por acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida. Sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer coisa boa. O ponto e vírgula é muito utilizado em receitas, bulas de remédio, súmulas esportivas e artigos oficiais. No segundo exemplo, notamos o seu uso após o substantivo vida, em decorrência das vírgulas utilizadas anteriormente. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado quando se quer enfatizar uma frase, por ela expressar uma emoção como alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, entre outros. O ponto de exclamação expressa espanto nesse primeiro caso. Nossa, que susto! E serve para enfatizar o sentimento de saudade nesse segundo caso. Que saudade de vocês! Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é utilizado para finalizar perguntas diretas, como por exemplo: quantos anos você tem? Qual o seu nome? Ao realizar uma pergunta direta, você sempre deverá utilizar o ponto de interrogação. Aspas. As aspas indicam a fala de outra pessoa no texto e são empregadas também para destacar pontos importantes, como gírias, citações, nomes estrangeiros e outros, como por exemplo, ser ou não ser, eis a questão, já dizia Hamlet. A aula do professor foi irada. Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. No primeiro exemplo, o uso das aspas fez-se necessário por citar uma célebre frase de William Shakespeare em sua conceituada obra Hamlet. Já no segundo, as aspas demarcaram uma gíria, enquanto no terceiro exemplo, uma expressão estrangeira fora destacada. Parênteses.
Os parênteses são utilizados para isolar frases, palavras intercaladas e de caráter explicativo e datas. Exemplos: Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, 1902. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ele veio nos visitar pela última vez. No primeiro exemplo, podemos ver o ano de nascimento de Drummond entre parênteses. Já no exemplo seguinte, o emissor utilizou os parênteses para apresentar uma frase intercalada que explicita seu filho caçula. Era um bebê naquela tarde primaveril. Travessão. O travessão deve ser utilizado para iniciar a fala de um personagem no discurso direto e também tem a função de substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Exemplos: Marcela perguntou ao marido: Querido, você já lavou a louça? Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade, detestava atuar. O primeiro exemplo é um caso clássico de travessão para iniciar uma fala em um texto narrativo. No segundo caso, os travessões usados serviram para substituir as vírgulas em uma frase explicativa. Para finalizar, agora que você já sabe quais são os sinais de pontuação, faça os exercícios do livro, no módulo 1 de português, páginas 56, 57 e 58. Estamos em quarentena, mas podemos praticar em casa.